Bom dia! Hoje eu vou falar sobre os dentes, sobre o que traz as cáries e sobre também a hipersensibilidade na gengiva, que é um incômodo bastante sério para muitas pessoas, né? As cáries, a gente vai no dentista e faz uns reparos e a gente consegue conviver, ou também muitas pessoas perdem os dentes por causa disso, né? Mas assim, parece que não incomoda tanto como a sensibilidade exagerada na gengiva. Tem bastante cremes dentais que são indicados para isso, só que eles não resolvem a situação, eles amenizam. Eles fazem a pessoa perder um pouco mais da sensibilidade, né? Mas a causa continua presente, né? Então hoje eu vou só trazer a versão da nova medicina germânica, mas nunca desdizendo tudo que a gente já aprendeu. Porque a nutrição correta, ela é tão importante quanto o equilíbrio mental. A germânica trabalha mais com o nosso equilíbrio mental, com tudo aquilo que nós pensamos, vivemos, sentimos, tudo ligado, né? A psique, emoções, vida, tudo está em conjunto trabalhando, né? No nossa saúde física, né? E a nutrição, já está comprovado que com a indústria moderna, com a alimentação mais facilitada, isso está diretamente ligado com a perda dos dentes, com o aumento das cáries, com a sensibilidade gengiva, sem dúvidas, né? Antigamente não existia isso, né? Então isso está muito, muito forte com a alimentação moderna. Isso foi acentuando, isso foi aparecendo, isso foi se fazendo, né? Mas isso não quer dizer que as cáries são provocadas por bactérias. Essa parte a germânica não concorda, que são as bactérias que formam as cáries. É o mesmo ensinamento das outras doenças. As bactérias, elas vêm com a intenção de fechar as cáries que estão ali, ou de diminuir a hipersensibilidade da gengiva que a pessoa ainda nem percebeu. Oi, Lara. Então, as cáries, elas já estão aí as bactérias vêm para ajudar na reconstrução. Só que como a pessoa está convivendo com situações emocionais, psicológicas e mentais e de higiene inadequadas, as cáries não conseguem fazer esse trabalho que elas vêm para fazer. Então, as cáries não vêm para fazer... As bactérias não vêm fazer as cáries. As bactérias vêm fechar as cáries. Isso o Dr. Hammer já provou também, que tem muitas cáries que se iniciam e a própria natureza fecha, porque as bactérias vêm para isso. Elas conseguem fechar quando a cárie está no início e quando a pessoa está consegue resolver a situação que provocou a cárie, né? Oi, Alice. Então, a germânica vem mostrar que a parte do estresse, né? A gente fala assim que o estresse causa muitas doenças. O estresse na parte dos dentes também tem seu significado. Não é o estresse físico, o estresse mental, é o estresse específico da boca. Cada parte do corpo tem um estresse diferente. Um estresse que causa aquela região, que ataca aquela região. Porque se fosse todo o estresse atacar todas as doenças, não teriam doenças específicas quando a gente está estressado. A gente viraria uma pessoa doente geralzão, né? Então, quando a gente está estressado, tem um órgão do corpo que responde. É porque nossa psique está com aquele estresse específico, só com aquele órgão. Porque viveu alguma situação conflitante relacionada àquele órgão. E hoje eu vou falar sobre qual o estresse que causa as cáries e as doenças da gengiva, né? Então, a falta de higiene, a má alimentação está diretamente relacionado, sim, com essas doenças. Mas, além disso, também, porque tem pessoas, por exemplo, nossos antepassados não tinham escova de dente. Não existia escova de dente no passado. E as pessoas ficavam com os dentes porque eles comiam as caças. Se eles tinham a possibilidade de se alimentar de carne e de caça até o final da vida, é sinal que eles tinham dentes, né? Então, as cáries são doenças modernas, são doenças da
atualidade. E a indústria alimentar, que mudou tanto, que perdeu a natural oivanda, que perdeu a forma natural de viver, ajudou a agravar muito, trazer essa situação também. Mas vamos entender como que a medicina germânica explica as relações biológicas desse estresse que afeta os dentes e as gengivas, né? Primeiro a gente tem que lembrar de novo qual é a função dos nossos dentes, né? Os incisivos, nós temos quatro tipos, tem os pré-molares e os molares, né? Três tipos de dentes: os incisivos, os caninos e os pré-molares, né? Os incisivos, eles servem para morder, para cortar ou para trincar. Os caninos, eles vêm para rasgar, para agarrar, para prender e para segurar. E os pré-molares vêm para mastigar e triturar aquilo que a gente já conseguiu pegar com os outros dentes da frente, né? Então, dessa função, bom dia, Adriane, dessa função que os dentes têm de morder, de cortar, de trincar, de rasgar, de agarrar, de prender, de segurar, de mastigar e de triturar, dessa falta dessas funções que o nosso dente responde, para impedir que a gente faça isso. Isso, a nossa psique, nosso cérebro é arcaico, ele funciona do jeito que ele funcionava no tempo do pré-histórico, que as pessoas agarravam os alimentos, agarravam os inimigos pelos dentes, né? Então é desse jeito que nossa boca ainda funciona, né? O conflito biológico se explica a partir dali. Os incisivos, eles têm, para ter ou não ser obrigado a morder. É para eles não cortar, para eles não ranger os dentes. Por isso que a gente tem problema nos incisivos, né? Que são aqueles que deveriam morder, cortar e trincar. Então, eles começam a dar problema, começam a se soltar, começam a criar cáries, para eles não serem obrigados a fazer isso, para eles não conseguirem. O motivo biológico é para impedir de conseguir fazer aquilo que a pessoa se sente obrigada a fazer para ela se impor no seu território, né? Os caninos, é para eles não ter a capacidade, a obrigação de morder ou de cortar, para não prender, para não agarrar a presa, para não segurar a presa, né? Por isso que os caninos, porque eles são os dentes mais fortes, maiores, se eles estão com problema, eles não têm a obrigação de cortar, de prender a presa, de agarrar, de não segurar. E os pré-molares também, daí se eles estão com cáries ou estão soltos, se eles estão doendo, eles não são obrigados a morder, a mastigar, a morder não, a mastigar ou a triturar. Então, o dente, ele estraga, ele faz tudo essas dores, essas sensibilidades, para eles não precisarem fazer a função deles. É uma autoproteção do corpo. Quando a pessoa está em situações que ela não consegue se impor, ela não tem força para se impor, os dentes começam a responder para a pessoa conseguir não se impor, para a pessoa conseguir ser frágil, né? Então, não ter, que significa não se atrever, para ser demasiado fraco, para a gente ser demasiado covarde, no sentido demasiado tímido, demasiado cauteloso, não poder morder porque está fora de nossas possibilidades. Por exemplo, um filho, quando o pai e a mãe são muito opressores, muito repressores, controladores, protetores demais, ele tem a tendência de ter os dentes e as unhas também fracas, para ele não reagir, para ele conseguir ser submisso a tudo aquilo que os pais impõem lá na infância, né? Aí depois na vida adulta, se a pessoa convive com um chefe que relembra esses pais quando ele é muito opressor, um professor que é muito autoritário, toda vez que ele lembra, traz à memória aquilo que a criança viveu lá na infância, o dente começa a criar sensibilidade, a gengiva principalmente, né? E isso é uma resposta biológica para a pessoa não avançar no professor quando ele tem vontade, ou no chefe, ou no colega, naquela pessoa que lembra aquele pai que foi, ou aquela mãe, ou aquela pessoa lá no passado que foi muito repressor, né? Então, quando o problema é na dentina,
que a pessoa, quando tem problema dentário, é bom ela fazer uma avaliação para ver se o problema é na dentina ou se é no esmalte, né? Quando é na dentina, é conflito de autodesvalorização, conflito de não se sentir capaz, né? Relacionado a alguma pessoa ou alguém. A pessoa começa com problema na dentina para não ser obrigado, para não ser para ser impedido, para não conseguir morder essa pessoa, porque ela tem tanta vontade de enfrentar aquela pessoa que está fazendo ela se sentir desvalorizada que a dentina começa a enfraquecer para ajudar a pessoa a não morder, para não conseguir se defender, para não conseguir se impor, para a pessoa conseguir continuar submissa. É para a pessoa não conseguir se desvencilhar dessa situação que está oprimindo ela. Ela vem no sentido de ajudar a pessoa a se manter nessa submissão, né? Então, a pessoa que tem problema na dentina é a pessoa que tem pouca autoestima, a pessoa que tem pouca coragem, a pessoa que a gente fala que fica muito submissa, muito subalterna. Pessoa que não tem coragem de empreender por si mesma, porque ela acredita que ela precisa ser frágil para ela conseguir ficar por baixo das asas de alguém, né? E quando esse conflito vem na raiz, tem muitas pessoas que começam a vir infecções sair na raiz do dente. Significa que o conflito, que o problema está lá na raiz também. Significa que está relacionado com a família, com coisas que estão acima das capacidades dela. São coisas relacionadas às origens. Significa que não conseguimos resolver, significa que não está no nosso alcance resolver a situação que a gente está vivendo, né? Então é muito comum, eu tive muito isso, né? De sair aquelas infecções na raiz do dente. Aí quando você percebe, a cárie tomou aí precisa fazer tratamento de canal, porque a cárie toma a raiz do dente e a pessoa não percebe, porque é uma dor silenciosa, né? Ela demora a doer. E é bem esse sentido que ela tem. A doença tanto na gengiva, que solta os dentes, que fica silenciosa até só quando fica grave a pessoa sente, né? E quando fica as infecções na raiz do dente, são coisas silenciosas que estão lá no inconsciente, estão te remoendo, estão te tomando pela raiz, né? Então, são situações maiores que vêm de família. E o adulto que não consegue impor porque ele é obrigado por situações externas à sua vontade. Não depende dele. É porque o problema é mais a fundo, ou é de uma empresa, ou dentro de casa, problema familiar, que está além da própria vontade, né? O sentido é preciso tratar o mal pela raiz. Essa é a mensagem que esse dente quer trazer, né? Esse conflito. Precisa olhar o que está por trás das tuas dores, dos teus conflitos, das tuas inseguranças, né? E quando a gente está dentro do conflito, quando ele ainda está ativo, aparecem as cáries ou os buracos nas gengivas, na dentina, e não sente dor. É antes da dor de dente, né? E na maioria das vezes são conflitos recorrentes, porque a gente não percebe, então esse mal vai nos comendo silenciosamente, vai nos atingindo silenciosamente, e quando a pessoa percebe, a pessoa está com muitas cáries. É aquelas situações que a pessoa vai no dentista e quando faz uma limpeza, a pessoa tem muitos reparos para fazer. É nessas épocas que é sinal de que a pessoa está com dores ocultas que ela não está olhando, problemas familiares ou problemas maiores do que ela consegue dar conta, né? E na fase de cura que vem a inflamação na gengiva, vem a inflamação no dente, e as dores de dente à noite, elas vêm na fase de cura. É quando você já saiu desses problemas, e nessa hora que as cáries vêm, as bactérias vêm, na fase de cura que vem as bactérias. Quando já tem bactérias é porque já está curando. Só que quando as cáries são muito grandes, a gengivite já está muito acentuada, não consegue mais se reconstruir sozinha. Porque tem pessoas que têm a periodontite, gengivite, né? Depende, a pessoa fala nomes diferentes, né? Mas agravando é a mesma doença, né? Em fase inicial consegue fazer um tratamento e consegue resolver.
E quando está muito avançada, a pessoa precisa fazer cirurgia para tirar o excesso da gengiva que está se soltando dos dentes. É porque a pessoa viveu muito tempo em situações que ela não conseguiu dar conta de resolver. O problema não era dela. Por exemplo, uma adolescente, uma moça, uma mulher nova, né? Quando ela percebe que ela está com gengiva solta, é porque tem problema na família onde ela estava se criando, onde ela estava se formando. Problema não dela, não é problema da adolescência dela. Aquela família onde ela estava era uma família que tinha problemas, que tinha situações conflituosas, onde ela não podia se autoafirmar, ela não sentia segurança de estar nesse ambiente. E quando entra na fase de cura, daí começa a inflamar a gengiva, começa a aparecer as dores de dente e os dentes começam a soltar. É nessa hora que a pessoa já recuperou essa situação, a pessoa já conseguiu se afirmar por si mesma, né? E quando a pessoa tem muita dor de dente, muita dor na gengiva, muita dor fora do normal, é porque a pessoa também está com os dutos coletores renais ativados. A pessoa tem o sentimento de abandono junto com isso. Não é somente dor de dente, não é só dor na boca, a pessoa está se sentindo sozinha no mundo. Aí a situação se agrava muito mais, né? Então, qual é o significado biológico do corpo? Porque o corpo começa a criar essas situações de fazer muita. É para reforçar a dentina, para conseguir morder melhor no futuro. Aí cria cáries, as bactérias vêm e o dente onde fechou uma cárie ao natural, ali não forma outra cárie, porque a bactéria ela faz uma casca mais forte quando ela consegue restaurar. A cárie sempre vem nas partes mais frágeis, né? E quando o conflito é no esmalte, por exemplo, no esmalte é aquela pessoa que tem o dente quebradiço, pessoa que tem o dente muito seco. Isso também é muito frequente. Pessoas, crianças, já qualquer batidinha já quebra o dente, já trinca o dente, né? Aí é um conflito de separação, ou de antes era conflito de não valorização, de se sentir inferior, de se sentir incapaz. Agora esse do esmalte é um conflito de separação. E nesse caso não dá cáries profundas, as cáries são superficiais, as cáries são pequenas e o dente já quebra. É um conflito para não morder, de não poder se defender. É muito semelhante ao outro, só que a pessoa não consegue, a pessoa tem vontade de se defender, mas ela não consegue se impor. Mas é porque ela se sente muito distante, ela não consegue atingir o alvo, ela não consegue morder o pai e a mãe quando é na infância. Depois na vida adulta ela não consegue atingir o chefe, ela não consegue morder, né? Por exemplo, um filho ou um empregado que é constantemente repreendido, humilhado, ele é mordido pelo seu chefe ou pelo seu pai, pela sua mãe, né? O corpo entende que é uma mordida, né? E se o dente quebra, se ele fica quebradiço ou com cáries superficiais, a pessoa não consegue morder de volta, porque daí o dente já está quebradiço, o dente quebra, né? Então a proteção qual é o conflito, sentido biológico do corpo? Tornar os dentes frágeis, quebradiços, para não conseguir morder de volta, para não conseguir morder aquela pessoa que está te oprimindo, que está te humilhando, né? A pessoa não quer ou não pode viver com confusões. A pessoa quer distância dessas confusões, então para ela não morder de volta, o dente quebra, né? A pessoa que não quer se meter em encrenca, ela sabe que os problemas estão aí, mas ela não quer se envolver com situações difíceis. Então o dente fica quebradiço, ele fica com menos células no esmalte, né? São úlceras no esmalte do dente, porque para dar essa fragilidade no dente, é uma proteção do próprio corpo, para a pessoa não ser capaz de morder, né? E por isso que aparecem também bastante cáries superficiais, né? Então, o significado biológico, né, eu já estava comentando, com os dentes enfraquecidos, a pessoa não consegue morder de volta, ela não é capaz de morder, ela não tem mais vontade de morder. O corpo está ajudando a pessoa a fazer aquilo que ela deseja, no fundo, né? Porque ela não tem vontade de morder, ela teria vontade, mas ela não tem coragem. Ela não consegue morder de volta porque a outra pessoa é superior e a outra pessoa está fora do alcance, né? Porque é um conflito de separação, a pessoa não está à altura dela, né?
Então, o dente quebra, o dente fica quebradiço para não conseguir ter vontade de dar essa mordida no outro, né? E na fase de cura, na fase de reparação, é ali que entra a sensibilidade, a hipersensibilidade na gengiva, né? E aí a sensibilidade ao calor, ao frio, ao doce, ao salgado. A pessoa às vezes tem uma cárie que você olha, você não consegue ver que tem cárie. Só que se ela come um doce, já dói o dente. Isso é muito frequente em crianças. Por que nas crianças dá mais isso? Porque a mãe e o pai, eles são grandes. A criança não se sente capaz de morder. Mesmo que ela tenha vontade, mesmo que ela tenha raiva que ela está engolindo. Mas ela não se sente à altura de conseguir morder o pai e a mãe. Devolver todas as mordidas, as agressividades que ela sente, né? Então, daí ela tem muita sensibilidade no dente, porque qualquer cárie pequenininha já dá essa sensibilidade, essa sensação de dor de dente. E às vezes esses cáries somem, leva no dentista, não tem nada, né? Tem muita gente que leva os filhos no dentista fazer uma limpeza e vê, não tem nada no dente. É porque as próprias bactérias já fecharam aquelas cáries pequenas que estavam ali. São tão pequenininhas que não aparecem a olho do dentista, né? Então, para sugestões de cura pela germânica, né? Pensar e buscar as possíveis causas psíquicas, emocionais, o que está te impedindo de ter a possibilidade de morder, porque você não está conseguindo morder as situações, não está conseguindo devolver as mordidas, né? E uma vez que a gente descobre, a gente traz à luz, a gente consegue resolver essas situações, esses padrões, essas crenças, né? E o principal pensamento que a gente tem nessas situações, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou a Mulher Maravilha. Geralmente a pessoa que assume ser muito forte, muito grande, as mulheres é porque elas têm, no fundo, elas têm essa vontade de morder e não conseguem morder, né? Então a solução é enfrentar e morder a situação, aquilo que está te afligindo no teu inconsciente, né? Outra estratégia é perdoar, se auto-perdoar, pensar de modo positivo, evitar pensamentos que te levem para o menos, né? Apresentar-se sempre com dentes saudáveis, tentar fazer o melhor, usar florais, porque isso ajuda a te valorizar, porque o primeiro conflito da dentina, ele é da autodesvalorização, então toda essa estratégia psicológica, mental, emocional, ela funciona porque a gente consegue se autoafirmar, aí a gente consegue devolver as mordidas em caso de necessidade, né? E as sugestões para a pessoa que tem má alimentação, tem os dentes mal formados, né? Essa sugestão é válida também para a germânica, né? Quando a pessoa precisa regenerar os dentes, as gengivas, precisa evitar o açúcar, os refrigerantes, bolos, tudo aquilo que a gente já sabe. Até frutas com muito açúcar, muito amido, porque esses hidratos de carbono, esses açúcares, eles causam pico de açúcar no sangue, né? Aí eles afetam o cálcio e o fosfato no sangue, no organismo. Então, quanto menos for ingerido, mais vai ajudar na nossa formação natural também, né? Então, alimentos naturais, o cálcio, o fosfato natural nos legumes, nunca nos industrializados, produtos lácteos, nunca pasteurizados, leite. Então, é uma coisa tão difícil. A gente aprendeu que o leite tem que ser pasteurizado e o leite pasteurizado causa cáries, porque ele tem os componentes. O leite natural, se ele for diretamente da natureza, ele não tem essas contraindicações. Por isso que tem tantos médicos que uns proíbem o leite e outros mandam tomar leite. Porque faz mal mesmo para a natureza é o leite pasteurizado. É porque ele está esterilizado e ele não tem mais as proteínas necessárias para promover o cálcio e o fosfato natural do corpo, né? Manteiga, tudo não pasteurizado, nata, não. E a gente quase não consegue mais comprar isso, né? Então, isso é algo bastante desafiador pra gente, mas a gente consegue aos poucos equilibrar isso, assim,
muito conforme a gente vai assumindo a necessidade, vai criando consciência, né? Então, amanhã eu vou falar sobre estômago, que também é um órgão primário para a gente sobreviver. Agradeço quem esteve aqui. Um bom dia.